Muito boa tarde para todo mundo. Realmente é um prazer estar com vocês aqui. Sou o professor Gustavo, aqui do INSPER, da área de administração, mas tenho que contar uma história rápida aqui. Em 2007, iniciamos uma pesquisa na Secretaria Municipal do Rio e antes de iniciar a coleta de dados, o próprio secretário orientou a gente, né, os pesquisadores, a visitar uma escola que ficava na favela da Mangueira, né? Então, o pessoal sabe aqui, né, uma favela dominada pelo tráfico. E então marcamos com a diretora da escola para fazer essa visita. Era uma escola pequena. A gente encontrou com ela no início da favela, ali na subida do morro. Ela acompanhou a gente. Na primeira quebrada que a gente deu, já tinha os jovens armados, toda aquela questão de venda de drogas. Realmente uma cena bastante impactante para mim. Nunca tinha vivenciado essa experiência, né? E se perguntando, né, onde é que eu estou entrando? Será que vai ter uma escola aqui mesmo, né, nesse lugar? E a gente foi subindo pelas vielas, não tinha rua, né? Na verdade tinha aquela barricada, né, que não deixa o carro subir, logo ali na entrada. E foi impressionante, quando a gente chegou na escola, parecia que tinha um oásis no meio de um lugar totalmente, né, com uma condição assim péssima de estrutura ao redor, mas a escola muito bem cuidada, toda pintada, organizada. Ao entrarmos na escola, conversando com os funcionários, aparentemente muito motivados, muito engajados com a missão deles ali dentro, e fizemos entrevistas preliminares que iam ajudar a gente a definir alguns temas na nossa pesquisa posterior. Essa escola, ela não foi por acaso que foi escolhida, foi porque no IDEB anterior, ela tinha sido uma das piores escolas do Rio. E houve uma troca da gestão. E depois teve a nova avaliação do IDEB e houve uma melhoria impressionante nos índices. A gente sabe que uma mudança rápida não é fácil, mas nesse caso aconteceu e foi por isso que o secretário falou para a gente visitar lá. E quando a gente conversou com a diretora e com a equipe dela, ficou claro a relação de causalidade, né? A gente não tinha estatística para provar, mas ficava claro que você tinha uma equipe ali muito competente, muito motivada e que foi capaz de fazer essa virada na escola. Então, você tinha dados mostrando que houve uma melhoria e a gente pôde ver ali como que pessoas podem fazer a diferença através das suas práticas, através da sua liderança, especialmente, né? Então, apesar de eu ser mais da área da administração, desde lá eu fico realmente primeiro, né? Muito orgulhoso de ver tanta gente engajada e em condições às vezes precárias. E a diretora falava, se me oferecerem uma escola num lugar melhor, eu quero aqui, porque aqui eu faço a diferença. E isso realmente foi emocionante na nossa entrevista lá, né? E a gente quer mais pessoas como ela. O que ela fazia naquela escola que ela era capaz de gerar toda essa mudança, né? E eu acho que esse debate aqui está propiciando a gente identificar isso. Eu acho que é um motivo de orgulho a gente ver o avanço, né, de tantos instrumentos de pesquisa sendo desenvolvidos, bem embasados em teorias e já em vias de serem testados empiricamente, para também ver o efeito nos resultados. Então, acho que é um motivo de orgulho. E um dos problemas é a fragmentação que a gente viu. Acho que esse evento está ajudando a diminuir um pouco isso, ou criar as possibilidades disso também ser encaminhado, né? Vimos instrumentos aí brasileiros, né, do Instituto Unibanco, do Itaú Social, cada um com um foco um pouco diferente, aparentemente bastante complementares. E que, como já foi falado, não só o instrumento ele tem essa capacidade de diagnosticar e propor mudanças, né, caminhos formativos a partir desse diagnóstico, mas só o fato de ter um instrumento, eu sempre falo assim, gente, às vezes a gente precisa de uma fogueira só para as pessoas ficarem em torno dela e a partir daí a discussão acontecer e dali é que vai ser criado o valor principal, né? Então eu entendo até que esses instrumentos sirvam como essa fogueira muitas vezes para as secretarias, para as escolas se reunirem e discutirem isso. Então eu vejo outras dimensões também de valor, já foi comentado essa questão, né? Como que os instrumentos ajudam a fomentar esse debate, né? Só que nem tudo são flores, existem muitos desafios, e esse é o tema da nossa conversa de agora. Então, iremos abordar aqui alguns desafios relacionados aos instrumentos em si,
a capacidade deles medirem aquilo que é importante de maneira precisa, como o PB trouxe lá, a questão de validade, fidedignidade e outros elementos. Também sobre, uma vez que a gente tenha instrumentos confiáveis, como que a gente aproveita esses instrumentos e aplica e cria um sistema de avaliação da gestão de maneira orgânica, com periodicidade e que tenha uma rotina no uso pelas secretarias, pelas escolas, e que isso faça parte realmente da gestão escolar, né? Então, tem desafios também de como a gente desenhar esse sistema que vai usar esse instrumento que foi desenvolvido ou que estão sendo desenvolvidos e aprimorados. E um terceiro desafio seria relacionado justamente às barreiras à implementação, porque ninguém gosta de ser avaliado, correto? O ser humano não gosta de ser avaliado. Ele entende muitas vezes a avaliação, ele antecipa uma possibilidade de punição, né? As pessoas ficam estressadas nesse processo. E também tem uma questão ideológica, muitas vezes se associa a avaliação, a mensuração, a uma corrente ideológica X ou Y, que isso também cria barreiras e que exige ainda mais liderança, né, nesse processo. Então, iremos discutir desafios nesses três níveis, do instrumento, da criação de um sistema que vai usar esse instrumento e como que ele vai alimentar o sistema que já existe, né? E também falar um pouquinho das barreiras que podem ter no meio do caminho para a utilização do instrumento e para esse sistema acontecer. Então, eu peço também a todos vocês participantes, o pessoal que está em casa, eu acho que alguns já trouxeram alguns desses desafios, mas continuem pensando, acho que vai ser esse momento de expor esses desafios, não necessariamente teremos aqui, eu com certeza não sou da área de educação, estou só mediando aqui humildemente, né, o debate, mas não necessariamente haverá resposta para todos os desafios, mas é importante que eles venham à tona, acho que esse é o momento, até para as pessoas que estão desenvolvendo os instrumentos, né, o Ricardo, também a Fernanda, né, que eles reflitam também, aproveitem esse momento para refletir até sobre o desenvolvimento desses instrumentos. Tá bom? Vou distribuir aqui algumas perguntas para os nossos debatedores, então agradecer a presença aqui da Mirella, do Ricardo Paes de Barros e também da Esmeralda, que está online com a gente. Tá joia? Então vamos lá, gente. Vamos começando aqui pelo primeiro tópico que a gente elegeu, que foi os desafios relacionados aos instrumentos de avaliação propriamente dito. Eu vou trazer algumas perguntas guia que não precisam ser todas respondidas, é só para vocês, debatedores, se concentrarem em uma ou outra que vocês acham que chama mais atenção e que acreditam que mexe mais com vocês, mas peço também à audiência para já irem matutando aí, para depois trazerem também as suas considerações ou perguntas, tá bom? Então, em relação ao instrumento de avaliação, estamos seguros em relação ao conteúdo e confiabilidade dos instrumentos que temos hoje? Os instrumentos estão prontos para serem implementados? Há evidências suficientes para a gente implementá-los com algum nível de certeza, de sucesso? Se não, o que precisa ser melhorado? Ou quais seriam os próximos passos no desenvolvimento desses instrumentos? Alguns pontos polêmicos, né? Como prevenir manipulação e fraude na aplicação desses instrumentos? Porque a gente sabe que quando há avaliação, também há aquela tentação para se mostrar que nós somos bons, nós temos qualidade. Será que os instrumentos estão à prova dessa manipulação, né? Quais dimensões da gestão educacional são mais difíceis de medir? Algumas são um pouco mais subjetivas, outras nem tanto, mas será que existem dimensões que são muito importantes, mas também são muito difíceis de medir? Se sim, quais seriam elas, né? E, por fim, como lidamos com a existência desses diferentes instrumentos, que é uma pergunta que já foi colocada, mas se tiverem também outras considerações. Eles são complementares, ou eles competem entre si, ou o que precisa ser feito para também endereçar essa questão. Então, vamos começar aqui primeiro pela direita, chegando até a Esmeralda, depois a gente retorna por ela, e a gente vai seguindo aí uma sequência mais ou menos circular. Então, PB, por gentileza, suas considerações. Obrigado. Bom, boa tarde a todos.
E obrigado, Gustavo, pela coordenação aqui. Pergunta. Quer dizer, eu acho que a gente tem que dar talvez um passo para trás, porque em política pública, mas na verdade, como na vida em geral e em ciência também, as perguntas precedem as respostas, né? E eu acho que às vezes a gente salta por um instrumento que é, na verdade, a resposta, a solução, sem ter feito a pergunta de o que é que a gente quer responder, que esse instrumento é a resposta. Tá certo? Então, eu acho... e aí tem também uma relação importante da política pública com a pesquisa. Em geral, INSPER, outras instituições, estão aqui para responder. A pergunta é, na verdade, da política pública. E eu acho que, às vezes, nós estamos cometendo um erro de... isso tem muito a ver com a Mirella, o raciocínio que a Mirella já apresentou aqui várias vezes para a gente gente corre o risco de tentar, a partir da solução, que é uma pesquisa que está sendo feita, tentar fazer qual é a pergunta que a secretaria tem, que a resposta é aquela. Mas, gente, nós temos uma comunidade científica imensamente bem qualificada, né? Capaz de responder quase tudo, né? Quando o Gustavo estava dizendo o que é mais fácil de medir, o que é mais difícil de medir. Assim, a gente consegue medir qualquer coisa, entendeu? Então, na verdade, a gente tem competência para desenvolver instrumentos para medir praticamente qualquer coisa. Agora, tem que vir a pergunta, né? Então, eu acho que nós estamos correndo o risco de estar muito focado na resposta e pouco focado na pergunta. E aí a gente está correndo o risco de botar a ciência na frente da política pública. A política pública não vem a reboque da ciência. A política pública diz, eu preciso de uma vacina, a ciência vai correr atrás da vacina. A política pública diz, eu preciso fazer um sistema de avaliação de gestão, de diretores, sei lá o que, a ciência vai correr atrás de responder essa pergunta. Tá? Então, eu acho que essa é a primeira questão que eu queria colocar para vocês, porque o desenvolvimento do instrumento depende do uso. Se eu vou usar um instrumento só para um trabalho científico, ele precisa ser muito menos validado. Se eu vou usar um instrumento para promover o desenvolvimento da gestão ou do gestor, ele precisa ter um grau de validade muito maior. Tá certo? Ou é a mesma coisa que se eu for usar um remédio de uma maneira muito experimental, ou se eu vou botar ele nas farmácias. Eu preciso de níveis de validade completamente diferentes. Eu preciso de conhecimento científico completamente diferente. Então, o desenvolvimento do instrumento, ele depende se ele vai ser usado como resposta a que problema. Isso afeta o desenvolvimento, né? E como a gente já discutiu bastante aqui, afeta a natureza do instrumento. Se ele vai ser uma entrevista, se ele vai ser uma observação, se ele vai ser uma resposta a um case, como Madeira estava colocando, ou se ele vai ser uma resposta a um questionário. Isso depende dramaticamente de qual a confiabilidade, qual a confiabilidade mínima que a gente precisa para o efeito que a gente quer. A gente está avaliando a gestão de um sistema ou a gente está avaliando a gestão de um gestor? Se a unidade que a gente quer dar a resposta é o gestor, a gente precisa de uma precisão no instrumento muito maior do que se a gente quiser saber tudo. Uma coisa é querer saber qual é o nível de
conhecimento de matemática de São Paulo, outra coisa é saber qual o nível de conhecimento de matemática da Mirella. Eu preciso de instrumentos, obviamente, com número de perguntas completamente diferente, tamanho e precisão completamente diferentes. Então, eu acho que a gente não pode ter um parque de instrumentos e depois chegar com as perguntas e falar assim, nesse parque de instrumentos, o que serve para mim? Não. A gente tem que ter um parque de perguntas e fazer com que os instrumentos sejam desenvolvidos para essas perguntas. Eu acho que a gente tem uma riqueza enorme de instrumentos, gigante, o que é muito bom, porque mais instrumentos é sempre bom, ou quase sempre bom, né? Mas, como o Ricardo Madeira colocou, tem uma multiplicidade justificável e tem uma multiplicidade que nem sempre é justificável. E eu acho que a gente já passou da multiplicidade justificável. A gente já está numa multiplicidade que, embora seja boa, ela não tem uma justificativa. A gente não consegue explicar por que a gente tem tanto instrumento. Embora seja bom ter bons, ainda bem que a gente tem um monte de instrumento, mas se a gente fosse começar tudo de novo, a gente talvez fosse ser mais parcimonioso no número de instrumentos que a gente devesse ter. Eu tenho uma dúvida, agora eu deixo, quer dizer, eu tenho duas questões fundamentais, é o seguinte, tem como, ou faz sentido, validar esses instrumentos sem ter um marco de gestão validado? Porque se eu não tenho um marco de gestão validado, eu não posso ancorar a validade do instrumento no marco de gestão. E se eu ancorar a validade do instrumento diretamente no resultado do aluno, eu vou ter ele validado, dizendo ele representa o desenvolvimento do aluno, mas eu não sei mapear ele no marco de gestão. Entendeu? Então, eu diria o seguinte, a gente já andou bastante em instrumento, mas se a gente não tiver um marco de gestão validado, que eu quero dizer não só teoricamente justificado, mas com demonstrações empíricas de que ele tem alguma justificativa para ele ser o que ele é, a gente diz que a gente falou aqui que a gestão tem que ser desse tipo e daquele tipo, né? A gente tem justificativas empíricas de que isso é bom para a garantia do direito à educação. Nesse marco de gestão, ele não tem vida própria, ele está a serviço da garantia do direito à educação, ele é um meio. Então, ele tem que ser justificado pelo fim dele, que é a garantia do direito à educação. Eu acho que a nossa questão é que nós estamos desenvolvendo um monte de instrumento sem ter o porto onde a gente tem uns barcos, mas não tem o porto onde eles têm que chegar e se ancorar, entendeu? Então, eles vão ficar perdidos no meio do oceano. Tá certo? A gente precisa criar um porto seguro para eles aportarem. Agora, como a gente já viu, a coisa mais... A gente sabe que gestão importa. O que a gente não sabe é a importância relativa dos diversos componentes da gestão. E aí tem um desafio metodológico gigantesco, tanto para o Ricardo como para o Alex, que é saber o seguinte, como que eu isolo, do ponto de vista causal, que é o que importa para a política pública, a gente tem que saber que para a política pública o que importa é causalidade, não é a correlação, porque política pública eu quero modificar alguma coisa e pela modificação dessa coisa eu quero que outra coisa mude. E isso eu preciso de causalidade. Só a causalidade é que me permite mudar uma coisa e saber que mudando essa coisa, outra coisa muda. Eu não sei se a gente tem metodologia para isolar a contribuição dos diferentes componentes do nosso modelo de gestão. Se o nosso modelo de gestão tem os 157 componentes do Ricardo, eu queria saber, né, como que a gente vai saber a importância de cada um do ponto de vista causal, né? É claro que a gente pode correlacionar os 157, se tiver uma amostra grande, pode correlacionar os 157 mantendo 156 constantes, mas isso não vai me dar causalidade de que aquele cara muda a outra coisa. Então, a gente pode estar construindo alguma coisa que a gente acredita que vai dizer para a gente quais são as dimensões mais importantes, mas a gente não tem nenhum método realmente
de isolar a contribuição de nenhum componente. Então, se eu não tenho nenhum método capaz de isolar a contribuição dos diversos componentes, para que eu estou identificando esses diversos componentes se eu não tenho nenhuma chance de saber a importância de cada um? Obrigado. Obrigado, PB. Então, Mirela, se quiser reagir à posição do PB, fica à vontade. Peraí que essa máscara, deixa eu tirar. Não sei nem por onde que eu começo. Então, acho que eu vou começar assim, que bom, né, que a gente está em acordo, né, de que precisa mudar um pouco a história, que a gente não vai pegar aí nessa cesta de instrumentos os que mais nos adequam, mas a gente vai agora olhar para a pergunta, né, para que a gente quer instrumento? É para selecionar? É para avaliar a escola? É para avaliar o diretor? O que, enfim, e avaliar o diretor para fazer o quê? Então, que bom, eu acho que isso é um primeiro passo. E aí eu vou fazer o seguinte, PB, eu acho que eu vou começar do final, vou conversar com você. Eu ia falar outra coisa, mas aí agora eu vou debater. Pois é, essa história da causalidade, que para a política pública a gente precisa de causalidade, eu não sou especialista em metodologia, mas não sei se a gente tivesse um modelo como o Alex está trabalhando, né? Várias medidas e um banco longitudinal do diretor, seria possível chegar em causalidade ou não? Porque é meio complicado fazer experimento para saber qual é o componente da gestão que mais impacta em aprendizagem. Não dá, porque experimento é você avaliar um programa, né? Não é como é que as coisas funcionam. Então, vou deixar essa pergunta aí para os especialistas responderem, porque eu não sou dessa área. Mas se o longitudinal resolve ter um banco aí longo do mesmo diretor por muito tempo, se isso não deveria ser uma política de ciência e tecnologia a gente só faz, né, só fica preocupado com temas da saúde, mas tá vendo? Tem tema da educação, que talvez a grande ciência devesse estar lá junto lá com as academias de ciência e em vez da gente, enfim, nós, singelos educadores, tentando resolver esse problema. A gente podia se juntar, né? E não ser só o pessoal preocupado com medicina, clínica, mas preocupado com esse tipo de pergunta. Então, vou deixar essa provocação aí, mas vou voltar para dizer o seguinte. Eu acho que é interessante ver a cabeça de instrumento desenvolvido por educador e a cabeça de instrumento desenvolvido por economista. Eu não sei se todos ali são economistas, mas talvez com uma formação que não é da área de educação, porque a educação parte de um modelo, né, e desenvolve um monte de medida e quer, então, descrever o mundo lá, como é que a escola funciona e entender essas relações, né? Mas os outros instrumentos talvez estejam bastante focados em accountability. Mesmo que a gente tenha uma accountability super detalhada, se isso serve também como diagnóstico. O diagnóstico é super legal para você pensar nos seus problemas, é verdade, mas é accountability, você não está explicando a relação entre as coisas e como é que a escola funciona. Você está querendo saber se gera um resultado, e esse resultado é muito detalhado, a ponto de você fazer uma super reflexão, mas isso é só um desvio de rota que eu estou fazendo um pouco para caracterizar o mindset do educador mexendo com dados e o não educador mexendo com dados. Para além dessa caricatura aqui que eu fiz, o ponto onde eu quero chegar é: nenhum nem outro tem poder para achar que é política. Nem o educador que tem modelo. Isso que eu queria enfatizar, que né, eu falei ontem, você trouxe. Eu acho isso muito importante, porque a pesquisa, ela sempre aplicada, quando é útil, ela é para gerar reflexão, né? A gente quer apresentar os resultados, que as pessoas pensem a partir dos resultados, mas ela não é a política, o modelo não é substituto do marco, né? As medidas não são facilmente transitáveis para você fazer uma avaliação do diretor. Então,
Primeira coisa é essa, que mesmo quando você tem modelo, não é política. E aí o que eu queria dizer é assim, o que será que é relevante, essa ligação da pesquisa com a política, o que tem que ser resolvido? A avaliação do diretor, o processo de seleção de diretor, e aí a gente tem que desenvolver uma ferramenta para essas coisas. A gente pode se inspirar nas pesquisas, né? Mas eu fico pensando assim, o processo de validação não é só científico, pelo menos, né? Eu acho que tem que ter toda uma concertação, pacto, contexto, análise de institucionalidade. Eu não sei, aí eu acho que os gestores estão aqui vão poder falar melhor que outros critérios são esses que entram numa validação de uma política, não de uma pesquisa, que não são científicos e que a gente vai ter que juntar isso tudo. No final, você pode ter chega para a academia e fala, olha, vamos pegar aqui um instrumento super alinhado com o que a gente combinou, que é o marco, para avaliar o diretor. E aí, o pessoal da ciência desenvolve os itens, validam, vê que é fidedigno e está correlacionado com o desempenho do aluno, mas talvez tenha outras coisas para ser olhadas para isso ser política, né? Do tipo contexto, pactos, crenças, eu não sei, eu acho que os gestores é que vão poder falar disso melhor do que eu. Não é só ciência. E eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu tenho mais coisas para falar, mas vou distribuir aí nos 3 blocos, Esmeralda, né, para ter tempo. Tá joia. Excelente, Mirela, muito obrigado. Estou anotando alguns pontos aqui para depois a gente retomar também, gente. E depois eu abro também para a reação da audiência, tá? Então agora vamos com a Esmeralda, que está de casa. Esmeralda, então, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Sim. Combinado. Obrigada. Gente, muito importante essa discussão e, assim, inclusive aqui lendo alguns comentários do chat que colocam que parte dessa discussão também é para dar foco na gestão, que muitas vezes não era debatida e que a gente, quando ia avaliar programas, enfim, a gente só olhava lá para o IDEB, né, lá para o desempenho. Então, só queria começar valorizando, né, essa oportunidade de poder conversar sobre gestão. E aí, um pouco indo nessa linha, enfim, talvez colocando aqui meu ponto de vista e da nossa trajetória enquanto Fundação Itaú Social, desenvolvendo parte de instrumentos, dando apoio, parcerias, inclusive aqui com muitos de vocês, eu queria ressaltar e dar valor antes de entrar nos desafios, sobre a importância da base empírica que já foi formada. Porque assim, quantas vezes aí, né, inclusive PV, a Mirela, a gente tem se defrontado com avaliações de impacto em que a gente só olhava para o desempenho e a gente não conseguia dar olhar esses mecanismos que levavam a esse desempenho. Né? Inclusive os gestores dos nossos programas, as secretarias, ficaram muito frustrados por isso. Né? Então, acho que ter esse debate agora mostra um pouco dessa mudança de paradigma de só olhar o desempenho enquanto resultado. E ao invés, agora estamos inserindo, valorizando essa questão da gestão, que é muito importante. E também, enquanto quantos desafios a gente não teve, tentando fazer e chegando a esse exercício de avaliar a gestão de questões muito simples, como de checklist, enfim, mas que eram limitadas, né? Porque a gente vê como que as pessoas vão responder politicamente correto, né? Então, tem essas questões que a gente já superou e que eu me lembro que já fizemos esses debates. Puxa, como é que a gente vai melhorar essas questões de captar certas práticas e não essas questões da desejabilidade? Então, acho que toda essa base empírica já nos ajudou para fazer esses testes, e assim, eu não vejo tanto uma fragmentação, e eu acho que é um movimento natural, assim como fazendo um paralelo com os instrumentos de professores, a gente vê muitos instrumentos de professores, tem no Classroom, tem no Teach, tem vários instrumentos, e que eles vão refletir também algumas escolhas
ideológicas, sim, posicionamentos, enfim, são escolhas, o que incorpora, o que não. Mas eu acho que essas produções também são importantes, inclusive como parte dessa validação, né? Porque, inclusive, eu vindo aqui os debates, vi o Ricardo perguntando, será que na observação foi validado também no autorrelato? É precisamente essa variedade de experiências que vão ser importantes para validar uma outra, um foco, uma implementação do que outra. Então, isso ajuda nessa produção de conhecimento. E claro que temos ainda os desafios que já foram elencados, de ter um marco validado sobre quais são essas competências. Mas temos também um ponto de partida, o que a gente construiu, o Ricardo, Alexandro e todos, enfim, outros que eu também não conheço, partiram também de modelos teóricos, também com muito diálogo com especialistas. A gente trabalhou muito também com gestores e com gestores de secretarias, especialistas, avaliadores. Então, uma multidisciplinaridade que esteve dentro desse diálogo e que vão trazer referenciais. Não sei assim, se tudo, né, tem esse efeito causal, se chegou a ser testado todos esses componentes, mas a partir desse diálogo há uma legitimidade, né, porque são especialistas em educação, porque são pessoas com trajetórias importantes e que apoiaram a definição dessas grandes dimensões. Então, o que reflete de que elas são relevantes para esse acompanhamento. Então, eu quero ressaltar também, antes de entrar a esses desafios que vou pontuar, mas que também toda essa construção, meio que seja diversa, também traz referenciais e que muitas vezes os gestores pediam, né? Quantas vezes a gente não fez conversas com gestores escolares, com gestores, com secretários, e colocavam essa falta de referenciais, de como fazer, enfim, de como inclusive avaliar seus processos. E a gente vê dentro da nossa experiência que, por exemplo, a gente usa o modelo do ciclo da política como inspiração, de fundamento para esse referencial que a gente apresentou hoje aqui com Fernanda, e a gente vê que muitas fragilidades das secretarias em fazer esse acompanhamento, esse monitoramento de seus processos. Então, eles podem fazer formações continuadas muito, aparentemente muito boas, mas depois não conversam com esses diretores, não fazem acompanhamentos, não aprimoram. Então, a partir desses referenciais, né, eles podem ter uma ponte de diálogo para poder aprimorar suas práticas, né, e fazer diferença. Então, esses são os pontos que eu queria valorizar da importância de ter essa diversidade de instrumentos, e aí entrando um pouco aos desafios, assim, eu enxergo que existem em torno de três desafios muito importantes nessa discussão. Um, que se refere a questões técnicas e que vai levar a problemas de escala e de sustentabilidade e de uso autônomo. Isso porque são instrumentos muito sofisticados, com, né, um volume muito enorme de dimensões, triangulações, uma sofisticação do algoritmo. A gente mesmo desenvolveu um algoritmo com Chico Soares, enfim, a Open. Então, tem tudo isso, essa sofisticação. Como é que a gente vai evoluir para uma grande escala e para um uso autônomo, para que as redes não dependam de nós, das fundações? Então, acho que esse é um grande desafio e muito legal estar aqui debatendo, compartilhando, para a gente pensar juntos sobre isso. E outro aspecto técnico que queria destacar é sobre há espaços de aprimoramento, claro, e é muito difícil, obviamente, sem ter um marco validado, né? Mas um ponto que eu sempre chamo atenção, o Ricardo deve lembrar que a gente sempre conversava sobre isso, que é essa questão da gestão democrática, de como o diretor faz um trabalho mais participativo com toda a comunidade escolar, do envolvimento da família,
E a gente já vê na literatura de escolas eficazes como o envolvimento das famílias, da comunidade, né, torna melhor os resultados dos estudantes, o clima escolar. Então, há dimensões que ainda precisam, tem espaços de aprimoramento, mas isso é uma linha de pesquisa, né? Porque a gente está testando, aprimorando, retestando, e nesses debates é o que a gente vai construir. E outros aspectos também, como a comunicação, a participação com outros atores do território. A escola vive muito sozinha, né? Então, o diretor, como é que amplia esse espectro para inserir toda essa comunidade escolar, né? Que é a família, e essa família que vive nesse território, e outros atores que estão ali como organizações sociais, com entidades em prol dos direitos da criança e adolescente. E meu último ponto, assim, nesses aspectos dos desafios, é que a gente tem um desafio ainda de potencializar o uso para o desenvolvimento desse profissional, do gestor escolar. Dar esse salto que o Ricardo Madeira estava colocando para essa formação. Por quê? Porque muitas vezes os instrumentos, tudo bem, o diretor ele pode refletir, mas não é tão intencional, não é tão nítido, não é tão evidente isso. Então, como gerar esses instrumentos? A gente já tem outras experiências que a gente já testou aqui, inclusive com um instrumento de prática docente com LEPES, a gente está desenvolvendo juntos, inclusive agora dos anos finais, e a gente fez um outro modelo, nos inspiramos nestes, aqui de gestão escolar, mas fizemos um modelo que ajudasse, indo em outra lógica, que já ajudasse a fazer uma reflexão desde o momento da aplicação, colocando simulações de situações, do que a pessoa faria em tal situação, enfim, é outro modelo, mas isso permitiu trazer mais reflexão dessa prática, né? Então, acho que tem esse desafio do salto, mas enfim, só queria valorizar também todos esses aspectos tão importantes que a gente já construiu até agora. E aí depois a gente vai falando mais. Muito obrigado, Esmeralda. Primeiro ponto do estudo longitudinal, temos aqui economistas, são papas nisso aí, né? Então, PB, poderia... Queria, talvez, reagir a duas coisas, quer dizer, uma, a questão da causalidade, outra, a questão da complexidade. A questão da complexidade, eu acho que é mais fácil a gente reagir. Ninguém quer complexidade ou um instrumento super dispendioso, porque o cara quer um instrumento super dispendioso. Nenhum médico submete nenhum paciente a um tratamento super intenso e caro, se aquele paciente não precisa daquele tratamento. Então, se a gente quer ter uma visão geral do que está acontecendo com a gestão numa rede, a gente vai usar um instrumento. Se a gente quer avaliar a gestão numa dada escola e essa avaliação vai ajudar o desenvolvimento dos gestores naquela escola, provavelmente a gente precisa de um instrumento muito mais complexo e caro. Então, depende do que a gente quer. Então, não adianta a gente querer pegar um instrumento barato e distribuir para todo mundo, quando o objetivo é desenvolver a gestão em cada escola. Se eu quero desenvolver a gestão em cada escola, eu não vou conseguir pegar uma coisa barata e distribuir para todas as escolas, eu não vou desenvolver. Então, de novo, a gente tem que... Eu estou chamando a atenção da ideia de que a pergunta precede a resposta. Nós temos que ter muito claro qual é a pergunta para descobrir qual é o instrumento que tem a complexidade adequada para responder aquela resposta, para responder aquela pergunta. Tá? Essa é a primeira coisa. Mirela, na questão da causalidade, é o seguinte, seja se a gente precisa de causalidade ou não, né,
eu acho que a gente precisa, eu acho que a maior parte das pessoas concorda que política pública depende de causalidade. A questão é a gente ter um célebre exemplo, a questão do modelo de mudança, entendeu? Então, tem um célebre exemplo que o cara tem uma ilustração muito legal, que chama a atenção de você, quando você começa um projeto, você pensar em todos os passos, né? Aquele ditado chinês que qualquer marcha, sei lá, longa começa com o primeiro passo, mas antes do primeiro passo começa com você decidindo qual é o destino, né? Porque dar um primeiro passo aleatório não vai te fazer levar a lugar nenhum, né? Ou a um lugar que você quer ir. Então, a questão é, se o objetivo é alcançar causalidade, você pode dar um primeiro passo bem simples, mas você já vislumbrou qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto, qual é o quinto, para que vai te levar lá. Ou pelo menos você sabe que você quer chegar lá. Senão você fica naquele desenho que o cara tentou construir uma ponte, chegou no meio da ponte e falou, o lago é muito grande, eu não vou conseguir chegar lá do outro lado. Então, você pode fazer vários passos que nunca vão te levar à causalidade, que é o que você quer. Então, não adianta você dizer simplesmente, isso aqui é um primeiro passo, ok. É o ditado chinês, qualquer jornada longa vai ter o primeiro passo, ok. Mas qual é o destino? E depois desse primeiro passo, qual é o segundo, terceiro, quinto que vem, que vai fazer com que eu chegue lá? Então, eu acho que você ter uma estratégia de chegar lá, e um objetivo de onde você quer chegar, precede você dar o primeiro passo, mesmo que ele seja simplesmente um primeiro passo. E o primeiro passo, mais do que bem-vindo, mas... Claro. Então, eu sei, eu acho que tem mais coisa enrolada na nossa conversa, então, do que a gente pensa, porque, para além, eu acho, dessa mistura entre o que é pesquisa e o que é política, que a gente já falou bastante, eu acho que o que é pesquisa também está embolado, sabe por quê? Olha só, eu acho que uma preocupação pode ser essa com a causalidade, que faria a gente pensar em agendas do tipo, vamos fazer uma iniciativa nacional, que a gente pode organizar esses passos e aí ter uma coisa de longuíssimo prazo, que é uma conversa científica super alto nível e que a gente teria que organizar isso com, sei lá, governo federal, não só com o Ministério da Educação. Eu acho que isso é um empreendimento e tanto para a gente aprender sobre causalidade em educação, que a gente pouco fez. E eu acho que seria fantástico a gente ter esse conhecimento, porque isso é ciência a serviço, né, de política pública e demora, a longo prazo, né? Se for fazer longitudinal, então mais ainda. Então precisa ter um desenho. Só que isso é diferente, por exemplo, de uma iniciativa que eu acho que a gente precisa também, que é você ter um monitoramento nacional da gestão no Brasil, né? Do funcionamento das escolas, e se você quiser do funcionamento das escolas, se você quiser das práticas que estão em vigor pela equipe escolar. E isso vai muito mais na linha da gente organizar de 2 em 2 anos, como tem no Chile, não sei, né? Uma pesquisa tipo a PGLEC ou outra, que a gente vai ter o retrato, o monitoramento, né? De 2 em profundidade. E isso ainda é diferente da gente ter informações anuais que a gente precisa para a gestão sobre esses temas no censo escolar. A gente podia botar algumas perguntas para o diretor responder no censo escolar, que é dado administrativo, e que a gente usaria isso para planejamento, para diagnósticos rápidos que a gente precisa fazer para orientar a tomada de decisões, e a gente não tem, né? Ou se tem, enfim, não é o que a gente quer. Então, eu acho que isso também a gente precisa arrumar. Isso não é a política, isso é conhecimento. Só que tem um conhecimento causalidade, tem um conhecimento que é um monitoramento em profundidade, que não precisa ser todo ano, e tem um monitoramento com dado administrativo. E a gente tem que organizar essa coisa toda. Às vezes eu olho esse instrumento, e mesmo olhando ele com lente de ciência, eu falo, gente, o que esse cara quer? É causalidade? É monitoramento? De que tipo?
Então, também acho que a gente precisa arrumar isso. Maravilha, gente. A gente tem espaço aqui, talvez para uma reação da audiência também, se for rápida. Mas antes, só perguntar para a Esmeralda se teria alguma reação a esses comentários de agora. Acho que mais no ponto que a Mirela trouxe dessa organização política, enfim, são conversas importantes, e a gente não pode esquecer também o propósito, né, que se alinha também ao que o PV trouxe da pergunta, né, e aí, sobre o desenvolvimento desse profissional, muitas vezes, se a gente inserir uma pergunta lá, no SAEB, enfim, para esse gestor, vai criar essa resistência, né? Porque como é que se dá esse uso, o propósito dessa avaliação? Então, acho que a gente deve pensar muito num propósito formativo, que de fato apoie esses profissionais no grande desafio que é fazer a gestão dessa escola, que muitas vezes estão sozinhos, que muitas vezes lidando com crises. Então, não é só monitorar, e claro que isso é importante em termos para o desenho de políticas públicas, mas que se a gente pensar e pudermos juntar essas duas coisas com esse propósito de desenvolvimento mesmo, acho que vamos ter mais aderência. Obrigado, Esmeralda. Então, gostaria de ouvir da audiência se teria alguma reação, algum comentário, por gentileza. Eu queria só, assim, ter duas perguntas, e aí só vou contextualizar um pouquinho, que a gente sabe lá também, como a literatura do desempenho afetado por vários fatores. Por exemplo, mas a gente tem falado aqui reiteradas vezes que a gestão importa, e a gente tem isso lá também, como pensão, que a secretaria sabe. E eu desconfio que não seja por falta de informação, que a gente tem muita informação, a gente tem avaliações, por exemplo, sabe? Elas são grandes pelo volume mesmo de estudantes, a gente tem pela frequência. Então, a gente tem muita informação, a gente usa isso para, por exemplo, definir escolas prioritárias. E aí, a gente tem discutido que a gente tem usado essa informação, e aí controlando alguns fatores também, como é o familiar, enfim, a complexidade da escola, a gente controla, e aí consegue perceber, assim, quais são as escolas que estão destoando dos seus pais. A menor, né? Então, a gente sabe assim, qual é o problema. E aí, eu tomando uma fala do bebê lá. Então, eu tenho recurso, de fato. Eu sei qual é o problema, eu consigo até, por causa das informações que eu tenho como rede, identificar uma direção. Mas eu, como gestora, assim, e aí tem uma fala também, que é uma pergunta dele, que foi muito empática. Como gestora, como que eu priorizo, né, a minha ação com esse recurso? Porque não dá para esperar de mim, também estou se metendo no que o Chico falou lá, que é solução, né, que eles citam lá o livro do Nádio, e fala assim, olha, eu estou submetido a um contexto de recursos humanos limitados e técnicos. Nós, da Secretaria de Educação, também estamos submetidos a esse contexto. Mas a gente tem recursos, não dá para esperar que a gente, submetido a esse contexto, consiga extrair da academia a solução. Assim, olha, gente, a gente está oferecendo para vocês possibilidades. Então, a gente quer mais do que a oferta de possibilidades, a gente quer o consenso, porque a gente precisa, como gestor, desse marco. Eu preciso saber qual que é o marco já consensual e até validado cientificamente para que eu tenha segurança como gestora de saber que eu estou pegando, a partir de várias pesquisas, vamos dizer, uma cartela de boas práticas que eu posso, por exemplo, olha, eu já sei qual que é o meu problema, eu já sei onde estão, quais são os meus gestores que estão destoando aí da média. Eu tenho informação. Eu preciso, é urgente essa cartela, assim, até para eu saber direcionar, por exemplo, ações de formações para os gestores. A gente faz lá alguns direcionamentos que ainda são pouco, né, maduros, assim, para a formação de professores. Mas eu queria saber qual que é a opinião de vocês para utilizar essa priorização para a formação de gestores, e mais do que saber para quais gestores, é saber o que ofertar para esses gestores. Quem gostaria de começar? Mirela, PV, Esmeralda. Eu não ouvi muito bem,
Mas essa preocupação, estou assim plenamente com a Júlia, né? Dessa necessidade, inclusive, por isso que a gente tem essas linhas de pesquisa, enfim, desses desenvolvimentos, para ser mobilizador esse apoio no diálogo desses referenciais, porque muitas vezes não se sabe, exato. Então, como é que a gente modela? E aí na fala do Alexandre, ele trouxe bem essa parte. No teórico, a gente tem, né, os referenciais e tudo mais, mas no instrumento a gente pode desenvolver e desenvolve essa modelagem de certa forma, né? Que tipo de prática deve estar por trás disso, né? E quando a gente olha, por exemplo, o instrumento com relato de práticas, a gente está tentando capturar como é que eles têm isso no potencial que pode aplicar dentro do repertório desse gestor. Então, acho que isso é super importante e por isso esses referenciais já são essa ponte de diálogo. De alguma forma, a gente já está testando essas distintas dimensões e tentando modelar depois esses processos para apoiar os processos formativos, para que a mesma gestão possa avaliar esses processos formativos, que muitas vezes não ocorre, né? Para apoiar nos processos de seleção desses gestores escolares, né? E a gente vê que, por exemplo, tem muito gestor escolar, e mais no nível municipal, que é muito por indicação política, sem perfil técnico, né? Então, há essa carência. Claro que não é só técnico, né? É uma questão política, que é muito desafiante, mas acho que termos já esse grupo de ferramentas, de coisas que nos ajudem a pensar e a problematizar, já vai criando esses caminhos. E que, claro, que o desafio é muito maior, porque a gente vai precisar de uns diálogos, né, por exemplo, com um DIME, com o CONSED, enfim, com outros atores que nos ajudem também a ir calibrando, né, essas distintas experiências, escalas e referenciais. Vou comentar o seguinte, a sua fala me provocou assim. Acho que uma coisa é a gente confundir vocês gestores. Isso é o pior cenário, né? A gente traz mais confusão do que resposta. Não é bom. Mas, por outro lado, eu acho que a gente talvez não tenha as respostas. A gente não, porque eu vou me tirar que eu não sou mais pesquisadora. Agora, inclusive, eu estou na área de desenho. Então, eu vou falar já os pronomes certos. Então, mas eu acho que a ciência também não tem as respostas como a gente gostaria, tá? E aí não tem por várias razões, eu acho. Veja assim. Primeiro, porque depende de qual é o campo da ciência que você vai perguntar. Se eu perguntar para o Alex qual é o instrumento que ele vai te recomendar o PB e o madeira, talvez os dois, um recomende um, o outro recomende o outro. Então, tem muito a ver com, enfim, o que está por trás, a concepção teórica, a formação e tal. E eu acho que seria muito legal se a gente tivesse dentro da educação, e eu acho que tem alguns centros no mundo que fazem isso, mas a gente aqui no Brasil não faz. Um centro liderado, né, pela educação, mas que junte esses saberes todos e que faça uma gestão disso para conversar com o gestor na ponta. Porque senão o gestor na ponta tem que perguntar para o economista o que ele acha, o sociólogo ainda acha outra coisa, o pedagogo acha outra. É difícil mesmo. Então, eu acho que gerar essa confusão para os gestores é péssimo, e eu acho que uma coisa que a academia poderia ter é uma gestão de conhecimento temática que juntasse essas epistemologias todas e organizasse esse conhecimento e sentasse para conversar mais organizado. A outra coisa é a resposta com uma validade causal, e aí não tem mesmo, já viu eles falando aqui, né? Então, assim, certeza absoluta de que isso afeta aquilo, portanto, acho que você deveria fazer assim e tal. Acho que eles também não respondem, ainda mais, enfim, é difícil fazer isso nas ciências sociais e tal. Então, assim, eu acho que, no limite, a conversa é uma conversa que deveria ser uma conversa organizada sobre o melhor que a gente sabe, mas ajudando o gestor a fazer escolhas que vão depender um pouco do contexto e das suas crenças do que funcionam, porque não vai ter uma resposta absolutamente
validada, né, definitiva, que a ciência vai dar. Não sei se eu te respondi. Sim, mais ou menos. Começou a resposta. Não sei. É logo essa discussão, né? Não, só reagindo aqui a duas coisas. Uma, Mirella, é que eu acho que tem a resposta do Alex, minha e do Ricardo Madeira, e tem a resposta da ciência. O que importa para elas é a resposta da ciência. O que cientificamente a gente sabe? E posso dizer para você, cientificamente a gente sabe muito pouco. Tá? E a ciência caminha de uma maneira muito lenta. Agora, você pode perguntar qual a opinião do Alex, você pode perguntar qual que é a minha opinião, você pode perguntar qual é a opinião do Ricardo, e acho que alguns vão ser mais assertivos e ter uma opinião muito sólida, outros vão dizer, não sei, pode ser isso, pode ser aquilo. Provavelmente se você falar comigo, eu vou falar, pode ser isso, pode ser aquilo. Vou te deixar mais confuso, porque vou te dizer que pode ser 10 coisas. Outras pessoas têm uma avaliação subjetiva da ciência mais aguda, e aí vai te dar meio, te sugerir uma coisa. Eu dificilmente vou te sugerir alguma coisa. Pode ser que alguém vai te sugerir alguma coisa, mas aí não é uma sugestão da ciência, é uma sugestão daquele cientista, eventualmente baseada em ciência e na avaliação subjetiva dele dos fatos. Tá? Agora, eu acho que a relação entre ciência e política pública, ela é pluritemporal, e a gente tem que pensar nisso, porque é o seguinte, aquela pergunta que você faz hoje, ela vai ter resposta daqui a 10 anos. Então, quando você hoje interage com os cientistas, você está perguntando coisas que só vão ter respostas para o outro gestor que vai estar no seu lugar. Aí você diz, então, esquece esses cientistas, porque, cara, esses caras não vão me responder, porque a ciência é muito lenta. Eles não vão conseguir te perguntar. Só tem que, se você fizer a pergunta, você vai direcionar a pesquisa para daqui a 10 anos, o cara que estaria com a tua pergunta vai ter a resposta. Como muitas vezes o gestor não tem paciência para isso, porque enquanto a pesquisa é muito lenta, os gestores são muito... querem respostas muito rápidas, são muito ansiosos, né? Eles dizem, para que eu vou estar preocupado com qual é a resposta que esse cara vai dar daqui a 10 anos? O que acontece? Os cientistas passam a responder suas próprias perguntas, e não as perguntas que, na verdade, vêm da política pública. E na hora que a política pública daqui a 10 anos quer saber a resposta, depende do cientista ter introjetado e pensado corretamente o que é que vocês querem saber, o que vocês querem pensar, entendeu? Então, essa natureza desconectada temporalmente da pergunta e da resposta dificulta a beça a comunicação e a noção de utilidade da ciência para o gestor público e a utilidade do gestor público para a ciência, mas deixa eu só falar uma coisa para ela não ficar muito chateada com a gente aqui. Com você, eu não. Que é assim, o mundo muda, a gente está falando para os jovens, agora discutindo o novo ensino médio, desses novos campos de conhecimento, novas profissões. Então, assim, o mundo muda. E eu acho que tem uma coisa que é fato, é que, assim, a gente tem que dialogar com a ciência, tem o timing aí, como o PB disse, mas a gente não pode largar essa discussão nunca, ainda mais na educação, que a gente está, enfim, muito lá atrás de ter discussões com a ciência, eu acho que é importante, mas a gente tem que falar com essa personagem novo, aí não é tão novo, mas que tem no mundo, que chama designer de solução. É designer, esse nome bonito aí. Mas é um pouco aquele profissional que está ganhando mais espaço, que tem conhecimento científico, que tem teoria na cabeça, e que está desenvolvendo solução que nem essas, enfim, processos de desenvolvimento de produto, que você levanta evidência, faz avaliações rápidas. São científicas? Não. Mas elas têm bastante conhecimento. Então, eu acho que é da gente sair de botar a ciência num pedestal. Ela é super importante. Aí eu estou falando isso dentro da academia, licença. Ela é super importante, ela continua sendo importantíssima,
Mas a gente tem que valorizar outros conhecimentos e outras evidências que não são científicas e que são válidas, né? Eu acho que a gente precisa olhar para o mundo com a complexidade que a gente já tomou consciência que ele tem. E aí, todo conhecimento é conhecimento. Eu acho que aí a gente pode discutir, mas o que é uma evidência válida que não é científica? É a mesma que o professor usa para avaliar o aluno lá na sala. Não é científica, mas é importantíssima. Então, a gente tem que valorizar esse saber também. E eu acho que a gente precisa bater papo não só com os cientistas, esse que é o meu ponto. Tem novos campos de conhecimento aí que a gente precisa conversar. Maravilha, gente. Aos poucos, a gente já está caminhando, né, ao longo dos tópicos que a gente tinha desenvolvido aqui. Mas vamos, então, mover para o tópico 2. Daqui a pouco a gente abre de novo, tá, para mais reações aí da audiência. Então, agora, focando um pouco mais, mas também a gente não precisa ficar restrito a isso, nos desafios relacionados a um desenho de um sistema que vai utilizar essas avaliações de gestão. Como que a gente incorpora isso dentro dos sistemas educacionais que já existem, né? Então, são alguns desafios. Como seria o funcionamento desse sistema? Qual que seria a periodicidade ideal? Qual que seria a estrutura e os principais atores desse sistema? Seria necessário algum tipo de parceria público-privada? Acho que isso já foi comentado um pouco aqui, mas é possível o setor público criar essa capacidade para realizar uma avaliação nesse nível de profundidade, detalhamento? Ou essa parceria público-privada ela já é colocada como sendo necessária? Quais seriam as finalidades, né, desses diagnósticos? Um processo mais formativo, avaliar, premiar? Se haveria algum tipo de coordenação nacional desse sistema? Imagina, reunindo os dados de todas as escolas do Brasil, de secretarias, né? Então, coloco agora essas questões relacionadas ao desenho de um sistema que utiliza esses instrumentos como uma ferramenta gerencial. Como que a gente encaixa isso dentro da gestão pública da educação? Então, vamos começar agora pela ordem inversa, né? Então, se a Esmeralda puder começar comentando aí sobre esses desafios relacionados a como desenhar um sistema de gestão da educação pública que encaixe, né, a existência desses instrumentos de avaliação da gestão. Por favor, Esmeralda. Olha, vou iniciar assim, elencando dois aspectos bem importantes e necessários para esse escopo todo dessa questão 2, esse tópico 2. Da necessidade de fortalecer capacidades técnicas, enfim, de gestão dentro das secretarias, né? E o outro, da articulação, colaboração no Estado, município, enfim, de todo um sistema nacional de educação. E aí, nesse primeiro ponto das capacidades das secretarias, vai ser muito importante, porque, imagina, né, tem já toda uma sofisticação de instrumentos, é claro que esse está o nosso desafio, não que ele seja para aplicar diretamente, a gente vai ter que passar ainda por uma jornada de desenvolvimentos, de diálogos, tudo mais, mas para chegar a uma aplicação autônoma, que esse é o desejado, né? Inclusive, eu me lembro que Sérgio, acho que de uma secretaria, eu vi hoje de manhã que ele falava disso, né? Para não depender de fundações, enfim, mas que eles se apropriem disso, vai precisar de capacidades, de referenciais, de formas de fazer, de reflexão das práticas e de usar os recursos e potenciais que já contam nas secretarias. E eu cito, por exemplo, tem todo esse processo de acompanhamento escolar, né? Então, a secretaria, muitas secretarias têm pessoas, tem um grupo, tem uma equipe de pessoas que fazem acompanhamento para as escolas. E muitas vezes esse acompanhamento, ele é muito de cima para baixo, com baixa parceria, tem certas fragilidades. Então, como é que a gente fortalece isso? Ou seja, já tem um processo, né, dentro de uma secretaria, mas que precisa ser fortalecido. Então,
trazer esses insumos de como criar essas capacidades através de formando formadores que possam implementar e que possam enxergar também como se dá esse apoio, o que deve estar como princípio desse apoio, né? Que não é uma relação de autoridade, de supervisão, de fiscalização, sino uma relação de confiança, de parceria, de construir juntos, porque assim vai permitindo que esse gestor escolar possa ganhar autoconfiança, se apropriar, enfim. Então, esse é só um exemplo, né, de como pode se dar, e também dos diálogos que eles possam trazer. Então, gerar essas reflexões dentro das secretarias vai ajudar essas capacidades técnicas de reflexão, e muito importante, e um desafio para a gente, para todos aqui que estamos pensando em instrumentos, de como levar essas questões que são muito técnicas, como traduzir, se adaptar ao contexto, à linguagem. E para nós, aí contando um pouco dessa nossa experiência, e inclusive aqui com a avaliação da qualidade da rede, que a gente percebeu que quando a gente chegava em um diálogo, não necessariamente com índices, isso aproximou, porque as pessoas têm essa coisa da nota, é muito estranho, né? Inclusive, quando a gente pesquisa famílias, eles falam, o mais importante é a nota, né? Então, parece que essa coisa da avaliação, isso está muito intrínseca em todos nós que tivemos uma formação de avaliação, ou seja, que fomos avaliados no processo educativo. Então, a nota, sabe, o índice, parece que uma nota que pode fazer rankings, aí gera isso tem sido dentro da nossa experiência. Então, criar esse diálogo de um outro jeito que aproxime vai ser necessário, e para gerar essas capacidades, para que eles se sintam, enfim, capazes, inclusive, de poder traduzir, e o uso pedagógico de todas essas informações. E o segundo ponto tem a ver com essa colaboração Estado-município, né, de como, né, ou seja, atuando em articulação, inclusive, bom, tanto o Estado como o município, mas também entre secretarias. A gente também trabalha muito forte fomentando a formação de consórcios, de articulações entre os próprios municípios, em especial, por exemplo, em municípios pequenos, que têm muitas mais fragilidades, vão precisar de muita mais articulação. Então, acho que essas vias, né, de fortalecimento de capacidades institucionais, aliadas a um processo de colaboração entre esferas, vai ser bem importante. Obrigado, Esmeralda. Mirela, gostaria de complementar? Eu acho que eu acho que se a gente estiver falando de monitoramento, né, da gestão, do funcionamento da escola e da gestão, anual é sempre um ciclo bom, porque é o ciclo escolar, é o ciclo que a gente se planeja anualmente, então a gente tem informações anuais, parece bom. Mas eu acho importante pensar o seguinte, para aquelas práticas que a gente fizer o compromisso de transformar primeiro, porque não dá, prática pedagógica, tá? Aí a gente vai fazer compromisso. Prática que a gente quer mudar a gestão físico-financeira, não sei. O que for prioridade da secretaria no momento, esses ciclos talvez a gente pudesse ter uma medida mais rápida, mais breve, de trimestral. Nos moldes, quem é do Jovens Futuro vai entender o que eu estou falando, do circuito, porque no circuito a gente acaba monitorando as coisas de 3 em 3 meses. Então, eu acho que se a gente puder colocar no circuito, ou no ciclo, né, alguns pontos que são aqueles combinados ou aquelas práticas que a gente está focando, era bom a gente ter medidas de trimestrais para a gente poder ver se estamos conseguindo, né, e poder corrigir rota dentro do ciclo anual, porque no ano a gente faz um balanço, enfim, geral, né? Então, eu acho que a gente podia pensar em ter algumas coisas medidas anualmente, recortes trimestrais, que tem a ver com o que a e
E como monitoramento é isso, eu não vou nem entrar na discussão se a gente for desenvolver uma ferramenta para carreira, porque aí precisa desenhar a carreira para ver os ciclos de avaliação, como é que vai se dar a promoção. Então, assim, essa consequência eu acho que eu não sei responder. PB? Então, começando com a questão do país e do Estado, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem alguma evidência de que quanto mais descentralizado isso, melhor vai funcionar. Então, eu acho menos importante, talvez, a função do Estado ou do país de agregar os dados, coisas desse tipo. Eu acho que o que é muito importante para o Estado e para o município é disponibilizar os sistemas de avaliação. Certo? Então, é muito importante. Desenvolver um sistema de avaliação, desenvolver uma política de avaliação não é trivial, porque você tem que validar todos os instrumentos, etc. Então, isso você precisa de um órgão central que tenha tanto o dinheiro quanto a capacidade técnica para desenvolver essas coisas ou capacidade de dialogar com as universidades e conseguir desenvolver isso. Então, eu acho que a principal função dos órgãos centrais seria desenvolver esses sistemas e, eventualmente, dar até alternativas para os sistemas locais ou até as escolas usarem um sistema ou usarem outro sistema. E talvez se pudesse padronizar melhor. E o órgão central tinha que dar assistência técnica para implementar isso e financiar a implementação disso. Eu acho que essa que é a grande função. E, portanto, estou falando aqui de um sistema altamente descentralizado, né? E eu acho que uma coisa que falta nesses sistemas de avaliação é a avaliação da avaliação. A gente falou aqui que a gente tem o SAEB Prova Brasil desde 1990. Eu não conheço nenhuma avaliação que diz o seguinte: o que seria do Brasil se a gente não tivesse tido a Prova Brasil SAEB desde 1990? Quer dizer, qual foi a contribuição do SAEB da Prova Brasil, né? No Espírito Santo, o PAEBS, o PAEBS-TRI e etc., né? E eu acho que se a gente tivesse avaliação dessas coisas, o Rio de Janeiro não teria perdido as fantásticas... o Saerginho, que era uma coisa fantástica no Rio de Janeiro, não teria desaparecido se a gente pudesse, na verdade, demonstrar que o Rio de Janeiro, com e sem o Saerginho, sem o Saerginho é muito pior do que com o Saerginho. Então, acho que falta muito, e isso é um papel dos sistemas centrais, discutir a importância de ter esses sistemas de avaliação, não só dos alunos, que eu estou falando aqui, mas dos diretores. Que uma rede que tiver um bom sistema de avaliação de direção de escola vai ter um desempenho melhor. Não só ter o sistema, mas ter essa avaliação. Quanto ao desenho, eu acho que a experiência americana, a ser vista se funciona ou não funciona, mas o que a experiência americana, que agora praticamente todos os estados têm um sistema de avaliação de diretores, é que para eles não faz nenhum sentido, eles nem discutem a possibilidade de você não fazer várias avaliações ao longo do ano, porque eles vêm, eu tenho que conversar com o cara no início do ano, voltar lá, falar com ele no meio do ano, falar dele no final do ano, quer dizer, a ideia de falar com ele agora e voltar lá 2 anos depois, eu acho que nem entra no palco das discussões. Então, qualquer avaliação, voltando naquilo que eu falei no primeiro dia, que tem a pretensão de mudar aquilo que ele está avaliando, tem que ter uma frequência relativamente alta, né? E segundo a experiência americana, que ainda precisa ser melhor comprovada, o charme e a importância da avaliação é o seguinte: uma avaliação que simplesmente diz para ele que ele está errado nisso e que ele tem que fazer aquilo, não funciona.
A avaliação tem que partir da tua autopercepção que você está fazendo alguma coisa errada. Então, o confronto entre a autoavaliação e, digamos, uma avaliação externa é fundamental. Você tem que começar com a autoavaliação. O que você acha do que você está fazendo? E aí vai vir alguém dizer, olha, você está muito otimista, você está muito pessimista por causa disso, por causa disso, por causa disso. Logo, vamos aqui em conjunto fazer que eles chamam um goal setting, que é basicamente você vai definir seus objetivos de desenvolvimento. Em vez de eu fazer um PDI para você, né, e dizer no que você tem que se desenvolver, vamos lá. O ano é 2022, cara. Você não vai desenvolver tudo em 2022. Logo, o que você acha que você vai desenvolver esse ano? E vamos trabalhar para que você desenvolva esse ano. Entendeu? Então, basicamente, é uma coisa que tem muito de autoavaliação, feedback dessa autoavaliação, né? E desafios individuais. Definir desafios individuais. E a coisa mais importante de tudo é continuidade desses processos. Quer dizer, um processo de avaliação que vai lá e faz isso bonitinho durante um ano e depois some, no caso do Rio de Janeiro, né, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Quer dizer, o processo de gestão não é alguma coisa que você mudou, está mudado, agora, fim de papo, voltamos daqui a 10 anos para ver como é que está. Não. É uma melhora contínua, você vai ter que se preocupar que esse processo vai ter que estar ano após ano acontecendo. E é na medida em que as pessoas ficam acostumadas com esse processo de avaliação, é que talvez ele comece a ter mais impacto. Obrigado. Obrigado, PB. Vamos abrir, então, agora para reações da nossa audiência. Depois a gente vai lá. Por favor. Acho que só para compartilhar uma percepção também e fazer uma pergunta. Assim, eu acho que eu vim com a cabeça desse talvez de achar algum tipo de caminho, por exemplo, mas muito pensando esses instrumentos de acompanhamento para um curso específico, de desenvolvimento. Eu acho que às vezes eu sou um pouco crítico naquele ponto que a gente faz muitas avaliações e a gente usa pouco esse resultado para melhorar o que a gente faz. E a gente fica comprovando que a coisa não dá certo, mas a gente não dá um próximo passo. Então, assim, eu vejo muito potencial, assim, olhando, né, vendo que apareceu nesses 2 dias, eu acho que muito potencial para isso. Né, de como você aproveita desses indicadores, desses resultados, para promover mudança de prática. Né? Eu venho de uma experiência, né, longa, assim, sei lá, ao longo de 12 anos, de tutoria de gestores, né, gestores escolares. Né? E eu vejo muito potencial nessa questão. Às vezes o diretor não faz porque ele não sabe fazer. E ninguém chegou ali para ensiná-lo como que ele pode fazer isso de fato na prática. Eu acho que utilizar esse tipo de instrumento para nesse uso específico na rede, eu penso que traz, né, resultados. Talvez isso precisa estar muito bem acordado, né, quando isso é muito claro, para a gente não ficar estados fazendo avaliações externas e isso fica enclausurado lá no setor de avaliação e não chega para ninguém, nem para a própria secretaria. Acho que esse é um ponto. Uma dúvida que eu fiquei aqui, olhando para o documento do Conselho Nacional de Educação, o parecer, ele poderia ser esse marco? Ou tem outros níveis de detalhe que não estão ali, que precisavam ser mais desenvolvidos para ajudar na construção desses instrumentos? Então, acho que são essas 2 questões. Obrigado. Quem gostaria? Mirela. Vou começar a falar do último. Não, eu acho que o documento deveria, inclusive, né? Eu acho que ele tem uma boa aceitação, é um documento de qualidade. Eu acho que ele deveria. Eu acho que o que precisa, talvez, é priorizar, né? Ele é extenso, né? Talvez a gente possa, cada rede vá recortar
E talvez eu acho que precise fazer um trabalho mais detalhado de definir atribuição e competência, porque ali está um pouco junto, né? Então, se puder dar um passo a partir dele, eu acho que tem que ser. Mas a gente fizer uma organização melhor do que é atribuição, o que é competência, o que é conhecimento, habilidade, eu acho que a gente monta melhor esse processo de desenvolvimento. Mas eu acho que ele deveria ser o ponto de partida. E eu acho que tem outra pergunta? Você perguntou outra? Era essa, né? Obrigado. Ivan? Primeiro me apresentar, acho que muita gente não conhece. Sou consultor do BID e sou mestrando aqui do mestrado em políticas públicas do INSPER. Estou tentando falar um pouco mais alto, porque dizem se precisa aumentar um pouquinho ainda mais. E acho que, pegando um pouco do desafio ainda, que era a pergunta anterior, eu estava conversando com o Gustavo, o corredor, acho que esse seminário ele vem para tentar gerar esse consenso. Apesar da gente estar com essa sensação de que muita gente está criando instrumentos diferentes, quando a gente vem para esse tipo de apresentação, a gente começa a fervilhar isso na nossa cabeça e começa a entender que, apesar de ter perspectivas diferentes, a gente está criando esse consenso necessário. E acho que eu sinto falta um pouco do que você trouxe agora. Eu sinto falta do Ministério da Educação e de um Sistema Nacional de Educação. Eu acho que poderia trazer que essas práticas estivessem todas juntas, uma validação científica disso, sabe? E aí agora a minha pergunta mais especificamente é se a gente não está tentando buscar uma coisa muito complexa, sendo que a gente podia ir para a gestão escolar os grandes fatores, sei lá, pegar uma coisa muito óbvia que a gente sabe que funciona, tipo colocar professor para dentro da sala de aula. Hoje a gente tem grande parte da força de trabalho dos professores fora da sala de aula. Isso é um parâmetro para a gestão escolar. A gente podia ir para uma coisa mais palpável, que está na realidade lá da Júlia, lá do Espírito Santo também, não esqueci o seu nome, que é mais fácil. Falar assim, como que eu coloco esse professor dentro da sala de aula? Sistema de informação. Isso dá para fazer. Fazer checagem se o cara está dentro da sala de aula. São coisas mais simples de fazer com que esse gestor consiga ter mão disso. Isso é consenso, né? O professor dentro da sala de aula ensinando o que ele foi ensinado ao longo do tempo, e esses professores, sim, são capazes de fazer a transformação da educação. Sabe? Às vezes a gente está tentando algo muito distante, quando na prática a gente pode fazer algo mais trabalho de formiguinha ali. E de tudo isso ancorado em evidência. Mas acho que era a minha dúvida. Obrigado, Ivan. PB, gostaria de reagir? Ou Esmeralda? Não, só dizer um ponto sobre o Sistema Nacional de Educação, né, que eu acho que muita gente que conhece o sistema canadense de educação, o Canadá não tem sequer um Ministério da Educação. Na verdade, tudo no Canadá em educação, a Austrália também é muito assim, é muito definido pelos estados. Então, a nossa alta descentralização pode ser, desde que devidamente trabalhada, financiada, etc., pode ser um ativo, né? Então, a gente tem um Ministério da Educação muito fraco, não necessariamente pode ser uma má ideia, né? Mas a Mirella tem umas ideias boas sobre essas coisas mais práticas que você está falando aí eu deixo para ela, que agora é uma designer, para ela... Quer falar, Esmeralda? Quer? Não? Então, eu acho que é importante começar do início, né? O primeiro passo. Eu acho que botar o professor em sala de aula é o primeiro passo. Os alunos, né? Também em sala de aula. É o primeiro passo. O programa da gente é focado. O Jovem de Futuro, ele tem os indicadores estruturantes, que são os que a gente mede trimestralmente, são justamente esses aí, né? Isso tem um impacto, a gente sabe, né? A gente implementa, mediu, a gente faz junto com vocês, né? Mas a gente chega no teto, né? Tem um limite para a gente melhorar, mexendo. Todos os professores estão dentro de sala de aula, todos os alunos estão dentro de sala de aula? Não, mas acho que a gente mede isso, organiza isso, consegue, pela gestão, tirar
enfim, o máximo que a gente consegue. Agora, para realmente melhorar os problemas de aprendizado, porque tudo bem, está todo mundo dentro de sala de aula, o primeiro passo vai dar uma melhora, mas e aí? Está todo mundo dentro da sala de aula, agora está todo mundo na escola, e agora? Aí a gente precisa ter essa discussão, né? E aí a gente hoje, nesse seminário, acabamos falando muito da gestão instrucional, porque tem mil coisas para a gente se preocupar, pela literatura, pelo tudo que a gente sabe é o que tem maior impacto, então precisa falar dela, porque eu vou agora, já deu para falar, eu gosto de falar, né? Gestão instrucional, a gente falou bastante, evidência na literatura que importa. A gente tem mil coisas para resolver, assim, lá atrás, antes da gente chegar na medida do marco de gestão. Quem é a liderança pedagógica? Alguém sabe? Alguém pode me responder nos estados? Quem é a liderança pedagógica da escola brasileira, ou no estado A, no estado B? É super controverso, porque o coordenador pedagógico foi o que a gente viu, né, Alex? Ele é um professor que não passa por um processo seletivo, muda muito, tem problema de legitimidade para poder fazer o que a gente está dizendo que é gestão instrucional, que é pega o currículo, pensa nas tarefas que você vai ter que observar para saber se o currículo está sendo dado, vai para a sala de aula observar se essas coisas estão acontecendo, se o professor está conseguindo promover essas tarefas, se os alunos estão desempenhando, dá feedback, mas um feedback não é um feedback de matemática, como o Alex falou, é um feedback pedagógico geral, trabalho em time, bota o professor de matemática para conversar com outro professor de matemática, de física para conversar com o de matemática, faz aprendizado em pares. Isso tudo é gestão pedagógica. Usa a evidência da avaliação formativa, todo mundo junto para discutir. Pô, isso dá um trabalho enorme. O diretor tem tempo de fazer isso? Aí a gente tem que resolver. Ah, não, porque ele só está sozinho lá. Então, é o coordenador pedagógico que vai ajudar a levantar esse tipo de evidência para melhorar a ação que a gente está botando no plano de ação? Não sei, acho que a gente precisa pensar, né? Eu acho que tem lugares que sim, é o coordenador pedagógico. Tem lugares que não, precisa ser o diretor, por mil outras razões, mas aí precisa dar uma condição melhor, uma equipe administrativa, talvez. Ah, mas não tem dinheiro para contratar. Pois é, aí a gente precisa. Então, assim, a gente precisa ter uma discussão mais ampla, sim, porque senão a gente não vai fazer gestão. A gente vai ficar apagando incêndio, bota para dentro de sala de aula, mas aí não resolve o principal, né? Então, acho muito importante a gente estar discutindo tudo, né? E principalmente a gestão pedagógica. E agora eu queria só colocar, né, depois da Mirella, reforçar esse ponto, porque a gestão educacional é muito complexa, né? Tem uma imensidade de atores, enfim, de entes, enfim, participação, sem participação, enfim, tem tantas coisas, e aí eu me lembrei um pouco dessa analogia que vem da função de produção, em que a gente, vendo todo esse volume de coisas, a gente pode escolher aquilo que é mais essencial e que vai alavancar mudanças, né? Aquele 20%, né? Entre toda essa complexidade, né? Então, você pode não fazer tudo, né? Tem um 80% que a gente não vai focar de ações, enfim, mas a gente precisa focar em um 20% que alavanca e gera mudanças. E aí também nos ajuda a pensar de forma mais mobilizadora, porque olhando essa complexidade, a gente paralisa, né? Imagina lá os gestores, os secretários de educação com baita desafio e pode imobilizar. Mas olhando essas questões essenciais, vai alavancar melhor. E a gestão escolar é um ponto, né? Que acho que ontem já foi trazido, e a gente vê que se nós fazemos também ações sistêmicas, também não vai adiantar só focar na formação do professor, porque o professor também já tem manifestado como se sente isolado, como falta trocas entre pares, enfim, então a presença de uma boa gestão escolar faz diferença, e isso já é uma evidência dentro dos estudos, literatura, das nossas experiências. Muito obrigado, Esmeralda. Gente, a gente está chegando no nosso tempo, então gostaria muito de agradecer aqui a Mirella, professor Ricardo Paz de Barros, Esmeralda, pela participação.
Foi um prazer estar com vocês. A gente tem agora na sequência o encerramento, né? Então, uma salva de palmas aqui para os nossos debatedores.